Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pelo presidente do Comitê Militar da OTAN, que disse que a aliança está pronta para um confronto direto com a Rússia. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. Assim que a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em abril de 1945, ficou imediatamente óbvio para o mundo que Stalin não cumpriria grande parte dos acordos que tinham sido combinados e assinados com os Estados Unidos e o Reino Unido durante a guerra, com a União Soviética assumindo, logo em 1945, uma postura de clara confrontação em relação ao Ocidente. Em 1949, com a Europa ainda em ruínas e se reconstruindo lentamente, Stalin tinha mais soldados, mais aviões e mais blindados do que todos os países europeus combinados. Se ele realmente quisesse, poderia estender a sua cortina de ferro por toda a Europa continental. A única forma de detê-lo seria através de uma grande aliança militar que incluísse também os Estados Unidos. E foi com esse objetivo em mente que em abril de 1949 foi criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, constituída inicialmente por 10 países europeus, mais os Estados Unidos e o Canadá. A gigantesca dissuasão criada pela OTAN impediu Stalin de estender a sua cortina de ferro pela Europa Ocidental, contribuindo ativamente para impedir, por várias décadas, que novas guerras surgissem naquela parte do continente europeu. Em 1991, quando a União Soviética se desmoronou, muitos previram o fim da aliança. Afinal, o seu principal propósito, o motivo para sua criação, tinha deixado de existir. No entanto, para surpresa de muitos, o que aconteceu foi justamente o contrário, com muitos países que antes estavam dentro da esfera de influência da Rússia migrando para a aliança, como foi o caso da Polônia em 1999 e dos países bálticos, antigas repúblicas soviéticas, que entraram para a aliança em 2004. Por conta disso, a aliança, que como eu disse, nasceu com 12 membros, hoje conta com 30 membros, com outros 2, a Finlândia e a Suécia, atualmente em meio a um processo de adesão. Esse movimento de entrada de novos países na aliança foi motivado pelo receio de uma Rússia novamente forte. Um receio que começou a se confirmar em 2008 com a invasão russa da pequena Geórgia, consolidando-se em 2014 com a primeira invasão russa da Ucrânia e ao início de uma guerra separatista no Donbás ucraniano financiada pela Rússia. Nunca, desde 1949, nenhum membro da OTAN foi diretamente atacado pela Rússia, mesmo no auge do poder militar soviético. Os países europeus sabem disso e sabem também do ímpeto expansionista de Putin, que ficou bem evidente na sua anexação ilegal de 4 regiões ucranianas, com a OTAN se transformando em uma espécie de refúgio contra o expansionismo e o renascimento do imperialismo russo no leste europeu. A segunda invasão russa da Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022, deu origem a uma autêntica guerra por procuração entre a Rússia de Putin e a OTAN. A aliança sabe que se Putin vencer na Ucrânia, o seu ímpeto expansionista ganhará ainda mais força, com outros países como a Geórgia e a Moldávia, ambos com regiões sob ocupação militar russa, surgindo como os próximos alvos, com a própria aliança correndo o risco de ficar em uma posição complicada no leste europeu, com países como Polônia, Romênia, Bulgária e países bálticos sujeitos a uma forte pressão russa. Tudo isso levou Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, a declarar por diversas vezes que Putin não pode vencer na Ucrânia.
Toda essa presença da aliança na Rússia, sob a forma de armas, apoio logístico e dados de inteligência, frustraram e continuam frustrando os planos de Putin para uma vitória rápida na Ucrânia, fazendo crescer o receio de uma confrontação direta entre a Rússia e a OTAN. E foi em resposta a esse receio que Rob Bauer, presidente do Comitê Militar da OTAN, disse que a aliança está pronta para enfrentar a Rússia, mas deixou claro que isso só acontecerá se a Rússia, deliberadamente, atacar algum país membro da aliança. Bauer também citou o excelente desempenho das armas da OTAN frente às armas russas, como o HIMARS. Se com menos de 20 lançadores HIMARS, a Ucrânia conseguiu desorganizar a estrutura logística russa na Ucrânia, o que não seria possível fazer com as centenas de lançadores HIMARS atualmente em operação pela aliança. Bauer também referiu os mísseis antitanque responsáveis pela destruição de milhares de veículos e blindados russos, e também as defesas antiaéreas de curto e médio alcance que estão barrando grande parte dos temidos drones e mísseis russos de cruzeiro. E Bauer foi ainda mais longe, chegando mesmo a alfinetar a Rússia com relação às baixas no campo de batalha, referindo uma piada que circula pelos corredores da aliança. Nessa piada, um general chega para Putin e diz que a OTAN está em guerra com a Rússia. Putin, assustado, pergunta quantos soldados russos já morreram, com o general respondendo que as baixas russas estão na casa das dezenas de milhares, com Putin perguntando em seguida, então, quantos soldados da OTAN já morreram? Com o general russo respondendo, meio sem jeito, senhor, a OTAN ainda nem chegou ao campo de batalha. Brincadeiras à parte, o que essa piada mostra é que a aliança, através do fornecimento de armamento defensivo para a Ucrânia, causou e vem causando grandes perdas nas forças armadas russas. Perdas que estão afetando a capacidade russa para a realização de novas guerras no curto e médio prazo, principalmente contra um adversário como a OTAN. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.